Olá, professor! Nesse vídeo nós trazemos orientações e sugestões de atividades para o livro Brincar, Brincar, Brincar. Esse livro tem uma história divertida e encantadora que nos mostra, com várias crianças, a descoberta do próprio corpo, a criação dos movimentos corporais e as relações com outras crianças. Todas essas descobertas são oportunizadas pelo brincar e pelas brincadeiras infantis desenvolvidas em parceria. Também existe um elemento que encanta toda criança dessa faixa etária: a sonoridade. Por meio da repetição dos sons e das rimas, os pequenos leitores vão se envolver de uma maneira positiva, agradável e lúdica com o conteúdo do livro. As ilustrações são uma graça, todas evidenciando os movimentos corporais executados pelas crianças. E o sorriso estampado no rosto delas é mostrado ao longo de todo o texto. A autora Thalita Wakasugi é formada em letras e fez pós-graduação em tradução de inglês. Ela trabalha no mercado editorial há 8 anos e é apaixonada por livros. Ela traduz e revisa textos, faz legendagem e agora também é escritora. Ela é caseira, ama comidinhas gostosas, ver séries e filmes e cantar que nem um passarinho. A ilustradora Gabriela Gil é formada em artes visuais e pós-graduada em design gráfico. Entre 2017 e 2020, ela foi professora de ilustração na Quanta Academia de Artes. A sua produção é focada em publicações ilustradas e divertidas para todas as idades. Ela adora desenhar histórias, comer bolo de cenoura, cuidar das plantas e fazer cafuné na sua cachorrinha, a Filó. Esse livro é indicado para crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. É nessa faixa etária que o gosto pela leitura e a fruição dos sentimentos são despertados. Por isso, quando a gente permite que as crianças se encantem com a palavra, falada, escrita ou imagética, o imaginário delas aflora, o que contribui para elas se tornarem sujeitos dialógicos, criativos e sensíveis. Além disso, aos poucos, elas vão se tornando leitoras fruidoras e autônomas. Esse processo de ensino e aprendizagem vai ser ainda melhor se você, professor, se envolver nele por inteiro e se descobrir, em primeiro lugar, um leitor que se rende aos encantos da literatura. Quando você for fazer a sua leitura do livro e tendo em mente o conceito de leitura dialogada, nós sugerimos que você pense nestas questões. Quem é o personagem central deste livro? O que as crianças mostradas neste livro estão fazendo? Você gosta de brincar? Qual é a sua brincadeira preferida? Vamos passar então para as nossas sugestões de atividades. Todas as atividades que nós vamos apresentar estão em consonância com os documentos nacionais produzidos pelo Ministério da Educação e levam em consideração o seguinte: o proposto para a educação infantil na Política Nacional de Alfabetização, o proposto como os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para a Educação Infantil constante na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o proposto como 6 Direitos de Aprendizagem para a Educação Infantil constantes na BNCC, o proposto como objetivos a serem alcançados nos seguintes campos de experiências apresentados pela BNCC: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, fala, pensamento e imaginação e quantidades, relações e transformações. Para começar, vamos falar da roda de leitura. Você pode se sentar no chão, formando um círculo com as crianças e mostrar o livro para elas. Aí, você vai ler o livro, usando exatamente as palavras da autora, sem nenhuma substituição, para que as crianças entrem em contato com a forma como ela optou conduzir a história. Em respeito à faixa etária, faça pausas nos momentos que achar necessários e repita o processo até terminar a leitura do livro. Os seus alunos vão ampliar o repertório de histórias deles, dos contos de fadas aos contos populares brasileiros e de outras culturas. Todos os direitos de aprendizagem estão contemplados nessa atividade. E também o campo de experiências, o eu, o outro e o nós, e a construção e qualificação do conceito de literacia.
Agora vamos para a exploração sonora e gestual do conteúdo do livro. Você pode ficar no meio da sala e ler de novo o livro, mas dessa vez você vai usar uma modulação sonora diferente. Você pode prolongar uma das vogais de algumas das palavras que compõem as rimas, como parar, vapor, medo, e também usar um gesto criado por você. Toda vez que essas palavras aparecerem, você pode pronunciar de maneira cantada e fazer o gesto. E também estimule os alunos a criarem os seus próprios gestos e os seus próprios sons para essas palavras. Depois, pergunte para as crianças qual delas quer participar da apresentação. Se for possível, garanta que todas participem. Você pode ir para os ambientes externos da escola e estimular os alunos a encontrarem alguns lugares onde eles possam falar bem alto todas as palavras que compõem as rimas combinadas com os gestos que eles criaram. Os gestos e os sons são uma ferramenta importante que as crianças dessa faixa etária usam para construir vários conhecimentos sobre a realidade ao redor delas. Todos os direitos de aprendizagem da BNCC estão contemplados nessa atividade, assim como os conceitos de alfabetização e literacia. A próxima atividade é de seleção, utilização e ordenação de objetos. Para ela, você pode selecionar entre os materiais disponíveis na sala de aula objetos ou brinquedos semelhantes aos mostrados no livro, na mesma quantidade que aparece na página que tem duas crianças sentadas e brincando juntas, ou seja, 17 brinquedos. Coloque esses objetos num círculo com uma distância de 20 centímetros entre cada um. Depois, alinhe as crianças e mostre você mesmo, passando ao lado de cada objeto, apontando para ele e identificando pelo nome. Entre um objeto e outro, você pede que as crianças repitam em voz alta a palavra que você falou. Depois, você repete a atividade e dessa vez mostra para as crianças você mesmo falando a palavra e fazendo a contagem. Por exemplo, como são 17 objetos, você diz bola e em seguida o número 1 e repete o processo até chegar ao número 17. Depois, incentive os alunos a fazerem o mesmo. Depois que todas as crianças tiverem participado, abra o livro na página que mostra essa quantidade de brinquedos e diga: agora eu vou mostrar os desenhos destas páginas, identificar e fazer a contagem deles. Quando eu terminar, quem quer repetir a atividade? Além do trabalho de estimular os alunos com os atos de nomear e contar, essa atividade introduz o conceito de numeracia. Vamos passar para a atividade de desenho. Você vai precisar de folhas de papel pardo, fita adesiva e giz de cera colorido e grosso. Divida as folhas de papel pardo em duas partes, organize as crianças em duplas, se possível um menino e uma menina, e entregue para elas o papel e o giz. Depois, diga para elas desenharem um brinquedo que está no livro e de que elas gostaram mais. Na outra parte do papel, elas desenham um novo brinquedo que elas gostariam que estivesse no livro. Você pode deixar o livro à mostra para os alunos folhearem e estipular um tempo para eles terminarem os desenhos. Depois, cole os desenhos em uma das paredes da sala e faça uma exposição. Aí, você desafia as crianças a comentarem de que desenho elas gostaram mais e o porquê. Além da produção de um discurso oral ou diálogo entre as crianças de cada dupla, você vai estimular os alunos a perceberem as proximidades entre as diferentes áreas do conhecimento presentes na educação básica. E, neste caso, a aproximação é com a arte. Nós não indicamos utilizar uma folha de papel sulfite e nem um giz de cera fino, porque nessa faixa etária as crianças estão aprimorando o movimento de pinçar objetos, no caso o giz de cera, e o movimento de produzir gestos mais amplos dentro de um espaço limitado, que é a folha de papel pardo. E os movimentos infantis são sempre construídos do mais amplo para o menor e mais elaborado. Agora é com você, professor! E esperamos que você aproveite as nossas sugestões e tenha um trabalho enriquecedor com este livro.